Bom dia. Nós vamos apresentar o trabalho com o tema Plantas com corolas e mariposas da família Sphistidae, figueiras e vespas de figo, yuca e mariposa da yuca. O trabalho é da disciplina de interação inseto-planta. Nossa docente é Micele Moraes de Castro Souza. E os discentes que vão apresentar o trabalho é Bianca Souza, Camila Braga, Isabel Artner, Larissa Pantoja, Larissa Sayuri e Walter Hugo. Bom, vou introduzir um pouco o nosso trabalho e vou falar sobre as interações mutualísticas, que ela pode acontecer em duas categorias, que é a facultativa e a obrigatória. Mais um pouco sobre a obrigatória é quando os interagentes não sobrevivem na ausência da interação. E algumas interações mutualísticas obrigatórias parecem apresentar um alto grau de especialização e exclusividade entre partes, sendo esses casos denominados como mutualismo extremos, que seria no caso que vamos apresentar, que são mutualismo de polinização. São 4 casos conhecidos, mas vamos falar mais sobre 3. O primeiro, que será as flores com corolas longas e as mariposas da família Sphistidae, as filgueiras e as vespas de figo, e por terceiro, as iucas e as mariposas de iuca. Corolas longas e mariposas da família Spinidae. Para Darwin, existia uma relação entre o comprimento de espirotromba e profundidade de flores, orquídeas. Que o comprimento da probóscide do inseto polinizador eles poderiam aumentar como um resultado do aumento geral, o tamanho da mariposa, ou só o tamanho da probóscide. E aumentando isso, seria aumentado a eficiência em conseguir coletar néctar. Aqui como exemplo tem aqui na imagem a orquídea estrela, agressal, com esporões nectário, de 30 centímetros. E seus polinizadores são noturnos, pois ela emite uma fragrância durante a noite. Então, no caso, as mariposas que vão polinizar ela vão vir durante a noite. A dedução de Darwin e Wallace. Eles ficaram muito conhecidos pela corrida coevolutiva. O que seria essa corrida evolutiva? Essa corrida evolutiva seria onde indivíduos com corolas relativamente rasas eles estariam em desvantagens com a transferência do pólen, já que as probóscides dos insetos eram maiores e assim não conseguia fazer a polinização. Ocorrendo isso, com a probóscide maior do inseto, houve um aumento na profundidade da flor, que isso pode ter sido influenciado pelo comprimento da probóscide do inseto. Aqui temos como exemplo o Xanthopan margoni, com 22 centímetros de espirotroma, que seria aqui na imagem, né? Que ele está polinizando, está sugando o néctar da flor. Bom, eu vou falar um pouco sobre vespas do figo, mas precisamente primeiro sobre alguns trabalhos que foram feitos nesse ramo da pesquisa de interações entre vespas e figueiros. Se tratando de trabalhos publicados dessa interação entre vespas e figueiros, Ramírez, de 1974, foi o pioneiro na pesquisa da relação entre vespas e figueiras, mostrando que espécies relacionadas de vespas polinizam espécies relacionadas de figueiras, assim realizando uma interação de mutualismo, o que levou à hipótese da coevolução e da coespeciação. Já Jander e R acreditavam que vespas parasitoides ajudavam a conter o equilíbrio entre vespas trapaceiras, vespas essas que apenas se beneficiavam do que a flor do figueiro tinha a oferecer para ela, como os tecidos dessas flores ajudarem no desenvolvimento de suas larvas, porém elas não polinizavam essa flor. E se tratando da quantidade por figueira,
Nos resultados de Ramírez apontou que existem apenas uma espécie por figueira. E se tratando de estudos mais recentes, analisando sequências de DNA e reconstruções de filogenia, foi possível ter uma ideia de que houve uma grande associação e cocladogênese nessas espécies. Um autor chamado Machado, com seu trabalho sobre vespas e figueiros, de 2005, veio quebrando a ideia construída por pesquisadores como Ramírez e Jander IR, apontando que observavam um pequeno número de subdivisões taxonômicas, assim tendo um material mais escasso para tirar ideias mais conclusivas. Os autores sugerem que a falta de congruência se dá pela ocorrência de muitos polinizadores por figueiras neotropicais, o que implica na afirmação anterior sobre houver apenas uma espécie por figueira. Eu vou falar um pouco sobre as figueiras e as vespas do figo. As figueiras são plantas do gênero Ficus, e o Ficus é o maior gênero da família Monácea. Eles têm um papel importante para o funcionamento do ecossistema. A associação com insetos da família Agonidia e a superfamília Chalcidoidea, eles são o exemplo mais intrigante de mutualismo que se conhece. As vespas elas podem buscar tanto pelo néctar ou pólen. As polinizadoras são atraídas por substâncias voláteis. A vespa da espécie Pegoscarpus tonduzi da família Agonidia, ela é a única que consegue adentrar no interior do figo. Seu porte físico pequeno auxilia a entrada por uma pequena abertura estreita chamada de ostíolo. Essas vespas fecundadas, fêmeas, por sua vez, dependem de cicônios em desenvolvimento para a produção de sua prole, porque cada larva de vespa consome o conteúdo de um ovário que se originaria um fruto. O ciclo de interação acontece primeiramente quando as vespas fecundadas localizam uma árvore receptiva e entram no cicônio. Em segundo, enquanto as vespas procuram por um local para ovoposição, acabam por polinizar as flores. Em terceiro, a vespa fundadora morre dentro do cicônio e então tanto sua prole quanto as sementes iniciam desenvolvimento. Em quarto, depois da maturação do fruto, a prole se intercruza. E por fim, em quinto, as novas fêmeas fecundadas recebem grãos de pólen e voam para fora do cicônio, na procura de uma nova árvore receptiva a fim de recomeçar o ciclo. Essa imagem mostra como ocorre esse ciclo entre figueira e a vespa da espécie Pegoscarpus tonduzi e mostra como ocorre esse processo. O processo de polinização ele pode ocorrer de duas formas. Em polinização passiva, que sua condição ela é bem antiga, são produzidas flores masculinas grandes com muito pólen que acaba por aderir-se ao corpo das vespas que o dispersam até outro cicônio. E essas vespas possuem pelos no corpo, né? E também pode ocorrer de forma de polinização ativa, onde são produzidas flores menores em razão entre flores masculinas e femininas é mais equitativa. A razão pólen-óvulo é normalmente de 5 a 10 vezes menor. Eles apresentam também especialização na coleta ativa de grãos de pólen, que são estocados em bolsas torácicas. As vespas especializadas, ao entrarem em um cicônio com flores receptivas, elas passam parte do tempo ovopositando e outra polinizando. Essa é uma imagem de vespas no figo fazendo esse processo. Existem também as espécies dioicas. As espécies dioicas são flores pistiladas, que quer dizer que tem apenas o órgão reprodutor feminino.
e produzem somente semente. Ao entrar, a vespa deposita o pólen, ativa ou passivamente, depende da espécie, mas não consegue depositar seus ovos, por conta de as flores possuírem estiletes muito longos que impedem o acesso ao local adequado para a deposição dos ovos. Desse modo, os figos das plantas femininas produzem somente sementes e funcionam como uma armadilha para vespas polinizadoras que morrem em seu interior sem deixar a sua prole. E existem também a produção de pólen com 2 tipos de flores, que no caso elas são flores pistiladas e estaminadas. Flores pistiladas com órgão reprodutor feminino e estaminadas com órgão reprodutor masculino, e também produzem apenas o pólen. Essas plantas, embora hermafroditas, que possuem flores dos 2 sexos, só desempenham o papel de produção de pólen, pois suas flores não produzem sementes. Os estiletes são curtos, permitindo o acesso aos ovários de todas as flores. Em vez de sementes, desenvolve-se então vespas. O final do desenvolvimento da prole coincide com o amadurecimento das flores estaminadas, fazendo com que as vespas recém-imersas carreguem o pólen até outro figo, desta maneira reiniciando todo o ciclo. As plantas do gênero Yucca e a mariposa da yucca são envolvidas em mutualismo obrigatório. A relação de codependência entre a mariposa e a planta são naturais do deserto. A existência da planta yucca depende da mariposa, cujos ovos são chocados na areia do deserto, na base da planta. Isso só acontece em certas noites do ano, quando as flores da planta yucca estão florescendo. A mariposa também é dependente da planta yucca para sua própria vida. Ela pega o pólen da flor de uma das plantas e voa para outra planta para botar seus ovos. Quando chega a outra planta, a mariposa deposita o pólen na primeira planta em uma flor da segunda. Aquela planta irá então crescer e prosperar, fertilizando os ovos da mariposa em sua base na areia. A mariposa então morre, e quando os ovos chocam, as lagartas irão construir casulos na base da planta e aguardar sua vez de repetir este ciclo. Então, nessa associação, as plantas necessitam das mariposas adultas que realizam a polinização, enquanto a larva da mariposa precisa da semente da planta para completar seu desenvolvimento. Essa coevolução pode ter se dado a partir de 2 cenários. A evolução do nível das características de cada uma, e 2, a interação onde pequenas modificações em características pré-existentes foram necessárias para mudar a condição de antagonismo para mutualismo. Darwin e Nilsson compartilhavam do mesmo pensamento, que o comprimento da propósito de insetos polinizadores poderia aumentar com o resultado do aumento geral do tamanho da mariposa. A par que Wollaston, que tanto maior a mariposa com propósito curta quanto aquelas que com propósitos longas são capazes de polinizar orquídeas com corolas profundas. Assim, surgiu que as características morfológicas desses animais estejam menos associadas à pressão evolutiva exercida pelas plantas que à inércia filogênica. Bom, e se tratando de mutualismo e a correlação entre indivíduos de espécies diferentes, vimos que há meios diferentes em cada relação, como as figueiras, vespas, ocas e mariposas. Na primeira, há uma relação entrelaçada onde uma não pode existir sem a outra. Onde não há vespa do figo, as figueiras não se reproduzem, e vice-versa. No segundo caso, as plantas necessitam da mariposa adulta que realiza a polinização ativa, enquanto a larva da mariposa precisa dos sementes em desenvolvimento para
completar seu círculo. Essas duas formas de mutualismo têm sido bem falado recentemente e correlacionado entre as duas formas de polinização e do mutualismo, né? Como elas se manifestam. Assim, tornar-se polinizador foi um passo evolutivo simples, já que algumas características já existiam entre elas.